Nós vamos falar hoje sobre a figura de linguagem de pensamento. A figura de linguagem de pensamento, ela vai simplesmente colocar em evidência, não mais, como a figura de palavra, colocar a palavra, o sentido, o significado e a semântica em evidência. O que ela vai fazer é alterar o sentido e a semântica da palavra. Então não confundam a figura de palavra com a figura de pensamento, porque lá na palavra, lá na figura de palavra, o que acontecia era colocar em evidência a palavra, o sentido, o significado e a semântica dela. Aqui na figura de pensamento, o que vai ficar em evidência é a alteração desse significado, desse sentido, dessa semântica. Então, quando você estiver diante de uma estrutura de frase ou de um enunciado que tiver a alteração do sentido, da semântica da palavra, a gente está diante de uma figura de pensamento. E a figura de pensamento, na internet, vai haver uma certa discordância a respeito da quantidade de figuras de palavras que a figura de pensamento possui. No entanto, na figura de pensamento, a gente tem o paradoxo, a antítese e a ironia, a personificação ou a prosopopeia, né? Personificação, prosopopeia, o apóstrofe, né? E o eufemismo, junto aí também a gradação e a hipérbole. E a gente vai falar sobre cada uma dessas figuras de linguagem, a começar pelo paradoxo. O que vai ser um paradoxo? Um paradoxo é quando a gente funde duas informações ou duas espécies de oposição de ideias. Eu não estou falando de palavras, eu estou falando de ideias. Como, por exemplo, quando a gente tem uma estrutura de frase do tipo o mesmo braço que oferecia abrigo, hoje oferece solidão. Então, como é que um braço ele oferece abrigo, né, proteção, abrigo, e é o mesmo braço que vai oferecer solidão? A gente observa que tem aí duas informações e que elas não se fundem, essas duas informações, elas não se unem. São duas ideias que são contrárias. Então, quando a gente está diante de duas ideias que são contrárias, a gente tem um paradoxo. Um exemplo clássico disso, a gente já, todo livro, todo site, todo canto que você for procurar, um exemplo de paradoxo vai trazer esse exemplo para você, que é o amor é ferida que dói e não se sente. Como é que você tem uma ferida que está aberta e que essa ferida dói, mas você não sente? Se o doer ele já faz parte de uma sensibilidade que é inerente ao corpo, inerente ao homem. Como é que é isso? Como é que se explica essas duas informações que são opostas, que são contraditórias entre elas? Quando a gente vê esse tipo de informação, esses dois tipos de informações que são opostos entre si, essas duas ideias que não se fundem, que se opõem, a gente está diante de um paradoxo. A gente vai falar agora sobre a antítese. A antítese, diferentemente do paradoxo, que coloca em evidência aí a oposição de ideias, a antítese vai colocar em evidência a oposição de palavras. Para você compreender e ficar muito claro isso, coloque como antítese sendo oposição de palavras e o paradoxo oposição de ideias. Ainda que algumas fontes de pesquisa tragam a informação de que antítese e paradoxo são praticamente a mesma coisa, não vão ser. São distintos. Porque se fosse a mesma coisa, não existia a necessidade de distinção de nomenclatura. Já começa por aí. Então, quando você vê um enunciado, uma estrutura de frase que tiver presente nela a oposição de palavras, amor, ódio, sol, chuva, noite, dia, claro, escuro, por exemplo, nós vamos estar diante de uma figura de linguagem denominada antítese. Observe esse exemplo aí para vocês, para ficar mais claro para vocês o que seria então uma antítese dentro de uma estrutura de frase do enunciado. É uma canção da década de 70, mais ou menos, 70, 80. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que
Essa canção, interpretada pela Elis Regina, As Aparências Enganam, já dá pra gente uma noção do que seria, então, uma antítese dentro de uma estrutura de frase, dentro do enunciado, por conta que a canção, interpretada por ela, já começa da seguinte maneira: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se hermanam na fogueira das paixões. Olha uma outra figura de linguagem aí, a metáfora. Os corações pegam fogo e não há nada que os apague. Então a gente observa essa dicotomia, preste atenção nessa palavra, dicotomia, dualidade. Dicotomia e dualidade basicamente a mesma coisa. Quando a gente coloca em oposição duas informações, tá? Então eu estou aqui com amam, odeiam. Olha aí, até o verbo está conjugado da mesma forma. Odeiam, amam. Agora o substantivo amor e ódio. Então, quando eu estiver diante dessas oposições de palavras, oposição de palavra, como a gente acabou de ver, né? Eu estou diante de uma figura de linguagem denominada antítese. Por quê? Por conta que a antítese é essa dicotomia, reside nela essa dicotomia de oposição de duas palavras, como a gente acabou de ver. O verbo amam, odeiam e o substantivo amor e ódio. Antítese. Agora nós vamos falar sobre a hipérbole, é uma figura de linguagem que vai destacar o exagero, o aumento das informações. Quando a gente, por exemplo, você já deve ter passado por uma situação desse tipo, que a sua mãe diz para você chegar em casa em um determinado horário, vamos supor, por exemplo, você chega em casa às 7 horas da noite, e você chega em casa 7h05, 7h10, e a sua mãe diz para você, olha para o relógio, olha para você e diz, isso são horas de chegar em casa, 8 horas da noite. Nessa informação, nesse enunciado, a gente já percebe que existe uma extrapolação da informação. Foram apenas 5, 10 minutos, mas como a informação foi colocada que ao invés de 7 você já chegou 8, quando na verdade não foi isso que aconteceu, o que está acontecendo é um exagero, um aumento da informação, um exagero exacerbado da informação, ali a gente está diante de uma figura de linguagem chamada hipérbole ou exagero. Dá uma olhada nesse exemplo aí de uma música da mesma intérprete para vocês entenderem o que é esse exagero, tanto na música quanto na poesia, que tem uma poesia também do Fernando Pessoa. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo quando o nosso amor te espera, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena! Você acabou de ouvir uma canção, como a gente falou, interpretada pela Elis Regina, intérprete da década de 70, 60, 70, que morreu no começo de 80. Na canção interpretada por ela, ela diz, né? Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar, mentalize isso e observe, que o mar, vastidão do mar, tá? O mar não é pequeno, o mar é grande, que o mar é uma gota, comparado ao pranto meu. Observe-se nessa informação não existe um exagero tremendo, um exagero pleonasticamente, um exagero exagerado. Por quê? Por conta que ela está comparando, praticamente comparando, né? Aliás, comparando não. Ela está colocando o mar numa posição inferior ao pranto dela, que é maior. Ou seja, ela chora mais, ela inunda mais do que o mar consegue inundar, ela inunda muito mais, por conta que o mar ele vai se tornar uma coisa vil, uma coisa pequena. Diante do sofrimento dela, ela sofre tanto que o mar, que o choro dela não pode se comparar ao mar. O pranto dela, o choro dela é superior ao mar, não é isso? Claramente que nesta canção
existem diversos tipos de figura de linguagem. Tem o exagero, tem a metáfora, tem a prosopopeia, enfim. Mas entendam que, neste caso, para o que a gente está falando, o que se aplica muito bem é a questão da hipérbole ou do exagero, por conta que nesta frase fica muito claro onde reside essa extrapolação da informação que a gente dá o nome de hipérbole ou exagero. Você acabou de assistir ao vídeo de uma poesia de Fernando Pessoa, um grande escritor português modernista, chamado Mar Português. E nessa poesia, através das imagens, ficou muito mais fácil de a gente compreender o que era que a poesia estava querendo passar. Ele já começa assim, tem várias figuras de linguagem, tá? Apóstrofe é uma delas, mas no caso específico, nós estamos falando sobre hipérbole ou exagero. Então a gente vai se ater nessa figura de linguagem. Quando a gente tem ó mar salgado, é praticamente o mesmo exemplo da canção da Elis Regina, o Madalena, né? Quando a gente tem ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. E aí o autor da poesia ele vai requerer de você, leitor, o conhecimento de mundo de evidência, para compreender que a lágrima ela contém uma espécie de... Se você experimentar uma lágrima que cai de seus olhos quando você chorar, você vai observar que ela tem um gosto um pouco... com um pouco de sal, digamos assim. É como se fosse um soro. Um soro, quando a gente pega água, açúcar e mistura, que a gente coloca na boca, né, para se hidratar, que a gente bebe para se hidratar. O sal é muito parecido com o gosto do sal, não, o gosto do soro é muito parecido com isso, e lembra um pouco as lágrimas de Portugal, ou as lágrimas de Portugal, lembra muito as lágrimas, certo? Então, quando o escritor coloca ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal, ele está colocando aí uma figura de linguagem chamada hipérbole ou exagero, por conta que ele coloca que o sal que existe, muito do sal que existe nas águas portuguesas, né, elas derivaram de onde? Do pranto, do choro dos portugueses no período da expansão marítima, que os portugueses saíam mar adentro, desbravando outras terras, conquistando outros espaços, mas que muitos deles não voltavam. E por isso é que na poesia coloca que quantas mães choraram, quantos filhos vão rezar e quantas noivas ficaram por casar, né? Existe ali também, pode existir também uma espécie de exagero, mas não tanto quanto na primeira parte da poesia pessoana. A gente passa agora para a figura de linguagem chamada prosopopeia. O que vai ser a prosopopeia? Não confunda com onomatopeia. Onomatopeia é outra coisa, certo? Onomatopeia é reprodução na escrita dos sons que a gente ouve. A gente está falando agora e a onomatopeia está lá
na figura de som. Nós estamos falando da figura de pensamento, certo? Pensamento. Então nós vamos falar agora sobre a prosopopeia. E o que vai ser essa prosopopeia? A prosopopeia nada mais é de que uma figura de linguagem que acaba por dar características humanas a seres inanimados. Você vai se deparar daqui a pouco com um fragmento do filme O Pequeno Príncipe. Obviamente que a cena é uma cena bem conhecida. Mas fora O Pequeno Príncipe, né, que recorre a essa figura de linguagem denominada prosopopeia, e você vai ver o exemplo do porquê, e você já deve saber o porquê, existem outros tipos de textos que também recorrem à figura de linguagem prosopopeia. Quando nós estamos diante dos contos infantis em que tudo é possível, porque no mundo imagético da criança tudo é possível, uma raposa falar, um sapo falar, uma cobra falar, um cachorro pensar, sonhar, isso tudo é possível no mundo da criança e no mundo dos contos de fadas. Isso tudo é possível. Há isso, para deixar isso muito mais presente, latente no gênero conto de fadas, não é isso? Os autores desse gênero recorrem à figura de linguagem denominada prosopopeia. Então, quando a gente tem seres inanimados com comportamentos, né, humanos, com comportamentos humanos e com falas, digamos assim, falas, sentimentos que são inerentes ao ser humano, ali nós estamos diante de uma figura de linguagem. Cachorro falando, a lua me traiu, meu coração me disse, não é isso? Então observe que são tipos de ações que não são inerentes ao coração. Não é. A lua não trai ninguém. Não é assim? Então, quando a gente tem esse tipo de recurso expressivo que toma a característica humana e empresta a seres que não são humanos, nós estamos diante de uma figura de linguagem denominada prosopopeia. Observe aí o exemplo do filme do Pequeno Príncipe. E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu. Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Você observou no fragmento do filme do Pequeno Príncipe o diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa. E aí você observou que a raposa é um animal, e animal não fala. O falar é o que difere os seres humanos dos animais. Como é que pode uma raposa falar? Isso não existe. Isso é apenas no mundo infantil que isso vai ser possível. Então, quando o autor, ou quando quaisquer pessoas se vale desse recurso expressivo, né, de emprestar características humanas a seres que não são humanos, ali sim nós estamos diante de uma prosopopeia. E no filme O Pequeno Príncipe, no livro propriamente do Pequeno Príncipe, o autor ele vai recorrer sim não só à prosopopeia, mas outras figuras de linguagem. Não só também a raposa que vai se valer dessa figura de linguagem, lá no livro e no filme também. A cobra também ela vai se valer desse recurso expressivo. Mas aí é você ler o livro ou assistir ao filme. A gente não vai ficar dando spoiler aqui não. Mas entendam que quando a gente estiver diante desse tipo de recurso expressivo,
estamos diante de uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Nós vamos falar agora sobre a figura de linguagem ironia. O que vai ser a figura de linguagem ironia? Ironia é um tipo de recurso expressivo de figura de linguagem que ela simplesmente trabalha com a ideia da inversão do sentido que se quer produzir, do sentido que se quer passar para os interlocutores que estão envolvidos dentro do processo comunicativo ou no processo de leitura, tanto faz. A figura de linguagem ironia é um tipo de recurso expressivo que às vezes se torna um pouco complicado de se compreender por conta que, para ter a compreensão exata da figura de linguagem ironia, às vezes é necessário que você esteja dentro do contexto da situação comunicativa para você entender. Porque se você estiver fora, aquela ironia que foi produzida por uma das partes envolvidas dentro do processo, para você não vai fazer sentido. E a ironia também, às vezes ela se torna tão sutil por uma das partes, ou uma das partes que proferiu a ironia, se torna tão complexo para outra pessoa que vai estar ouvindo, porque às vezes a pessoa acaba entendendo ou recebendo aquela informação como se fosse uma informação denotativa, uma informação concreta, uma informação real. E às vezes o que está sendo passado é um sentido figurado. Aliás, às vezes não, o que está sendo passado é um sentido figurado, um sentido conotativo. E às vezes a pessoa que elaborou a figura de linguagem ironia fez tão bem feita, tão meticulosa, que a pessoa que recebe a ironia não consegue identificar aquela frase, aquela informação como sendo uma ironia. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Você acabou de ouvir um fragmento da música interpretada por Chico Buarque de Holanda chamada Zeni e o Zeppelin. Essa música, o contexto dessa música inteira, trata-se de uma mulher que era uma prostituta dentro de uma cidade e a cidade iria ser invadida por um enorme Zeppelin. E dentro desse enorme Zeppelin haveria um homem que iria destruir a cidade, mas também que ele estava disposto a não destruir a cidade caso uma determinada mulher se deitasse com ele. E essa determinada mulher seria Geni. O interessante, logo no início dessa canção, é a gente observar a palavra, a estrutura de frase, ela já foi namorada. De tudo que é nego torto, do mangue, do cais do porto, ela já foi namorada. Então ela já namorou diversas pessoas, mas acontece que o autor, o escritor da música, que é o Chico Buarque de Holanda, o mesmo que canta, ele colocou a namorada aí, mas na verdade o que ele queria colocar não era a palavra namorada. Se é uma mulher que se entrega a todo mundo, não é namorada. Essa mulher não namora. Essa mulher faz outro tipo de coisa, outro tipo de ação, outro tipo de atividade que não namorar. Certo? Entretanto, tem uma outra estrutura de frase lá no finalzinho desse fragmento que foi feito um recorte, né, porque a música é um pouco extensa, quase 5 ou 6 minutos, mas ela é um poço de bondade, a Geni, a prostituta.
A cidade inteira vai implorar a ela, a Geni, para ela se deitar com esse homem. E as mesmas pessoas, dentro da música, as mesmas pessoas que pediam para tirar a pedra na Geni, taca a bosta na Geni, ela não deve estar viva, são as mesmas pessoas que vão depois implorar a Geni para se deitar mais esse homem, para a cidade não ser exterminada. E aí o que eles vão fazer? Eles vão utilizar um recurso expressivo, que é dizer o contrário do que eles queriam dizer. Quando eles colocam ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir, taca a pedra na Geni, joga a pedra na Geni. Isso é, na verdade, essa estrutura de frase, ela é um poço de bondade, é porque ela não é esse poço de bondade, ela é uma outra coisa. Se ela se deitava com diversos homens, destruía os lares da cidade, ela não pode ser, de fato, esse poço de bondade. Quando eles vão precisar dela, então eles recorrem à figura de linguagem ironia, dizendo o contrário, de fato, do que eles queriam dizer. Aí sim a gente vai estar diante de uma figura de linguagem. Mas dentro desse próprio fragmento também existe ali a figura de linguagem ironia, porque quando diz ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir, jogar pedra na Geni, nós temos aí uma figura de linguagem chamada ironia. E lá na frente também, quando o próprio escritor diz que ela já foi namorada, ele recorre a uma figura de linguagem, que é a ironia, porque ela não foi namorada de ninguém, ela foi outra coisa, não namorada. Então a gente está diante de figuras de linguagem denominada ironia. Nós vamos falar agora sobre a figura de linguagem eufemismo. E o que vai ser a figura de linguagem eufemismo? Eufemismo é um tipo de recurso expressivo em que o falante da língua ele tenta passar a informação através da suavização destas mesmas informações dentro de uma situação comunicativa. Por exemplo, você já deve ter ouvido, ou você já deve ter visto dentro de uma série, dentro de uma novela, de um filme, alguma coisa, quando os personagens envolvidos dentro de uma trama, por exemplo, precisa passar uma informação e que tenha que ser direta, muito direta essa informação. Mas acontece que essa informação, para quem vai ouvir, não pode ser tão direta assim. Então a pessoa, às vezes, acaba tentando abrandar, suavizar essa informação, mas a informação ela vai ser dada. Quando isso ocorre, nós estamos diante de uma figura de linguagem chamada eufemismo, que nada mais é do que a suavização das informações para o ouvinte ou para o leitor. A gente vai falar agora sobre os dois exemplos de figura de linguagem eufemismo. O primeiro já traz logo expresso a palavra ladrão. Tem dois rapazes e em cima um outro que vai falar uma frase, que vai falar a seguinte frase: em geral, os políticos do Brasil subtraem dinheiro dos cofres públicos. Quando a gente lê essa informação, há dois ladrões, um de frente para o outro, e um rapaz acima que faz essa denúncia, digamos assim, já que a gente está diante do gênero charge. Charge simplesmente é um gênero que traz em si, às vezes, o humor, mas, em geral, a crítica. Então, esse rapaz ele está fazendo uma crítica social. Uma crítica social a respeito de quem? Da política brasileira. Né? E ele diz, os políticos no Brasil, em geral, subtraem dinheiros dos cofres públicos. Quando ele fala a palavra subtraem, já tem expresso, colorido acima a palavra ladrões. Né? E aí, quando a gente vê essas duas figuras, uma de frente para a outra, e em cima esse rapaz fazendo essa denúncia, já deixa claro que quando a gente lê essa expressão, os políticos subtraem dinheiro dos cofres públicos, a gente está falando de quem? De político, de ladrão. Porque o ladrão é aquele que subtrai, é aquele que rouba. E a palavra, a expressão subtrair dinheiro dos cofres públicos nada mais é do que substituir a palavra roubo, o ato de roubar. E quem rouba? Ladrão. Na segunda charge, a gente se depara com um pai chegando em casa e falando: querida, estou pré-demitido.
E a esposa vai e diz: não fale assim, senão vai chocar as crianças. Diga: estou de férias coletivas. Essa expressão férias coletivas, dentro de um contexto, sobretudo esse contexto que a gente está passando agora, esse contexto de pandemia, a gente sabe que quando as empresas vão dar férias coletivas, a gente sabe que é uma demissão em massa. Então a palavra estrutura, né, férias coletivas, está substituindo a palavra demissão. Nos dois exemplos, daquele que fala da política brasileira e do roubo, e desse que fala de uma situação social que é a demissão em massa, ambos se valeram do eufemismo por conta que não falaram expressamente a palavra roubo, naquele exemplo, e neste a palavra demissão propriamente, e sim férias coletivas. Então, os dois exemplos, houve uma suavização da informação que deveria ser direta e precisa, mas que ambas, mesmo sendo suavizadas, mesmo sendo amenizadas, ambas foram ditas e ambas foram passadas as informações, mesmo que não se valendo da palavra correta, mas sim se valendo de uma figura de linguagem chamada eufemismo. Vamos falar sobre a figura de linguagem apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem que ela pode ser facilmente reconhecida dentro de um contexto comunicativo pela palavra que exerce a função de vocativo. Quando a gente está diante de uma palavra que exerce a função de vocativo, porque o vocativo, dentro de uma estrutura de frase, ele nada mais tem do que a função de interpelar por alguém, de exercer a função de chamamento, não é isso? Então, quando a gente está diante, dentro de um contexto comunicativo, dentro de uma situação comunicativa, a gente está diante de palavras que exercem a função de chamamento, sobretudo a estrutura de frase que tem o vocativo, então nós estamos diante de uma figura de linguagem chamada apóstrofe. Vocês devem lembrar, lá atrás, na poesia do Fernando Pessoa, no exemplo que a gente tinha dado para a figura de linguagem figura de linguagem apóstrofe, não, figura de linguagem hipérbole, né, ou exagero, a gente colocou dois exemplos. Essa poesia do Fernando Pessoa, a qual estou me referindo agora, e a gente também tinha posto uma música, se não me engano, era da Elis Regina, Madalena, né, que ela falava que o mar era uma gota comparada ao pranto dela. E aí vocês devem lembrar que nessa poesia do Fernando Pessoa, que é esse escritor português do modernismo, né, lusitano, ele coloca, né, ó mar salgado, ele já começa com apóstrofo e vai terminar com apóstrofo. Ó mar salgado, quanto teu sal são lágrimas de Portugal, por te acusarmos, quantas mães em vão rezaram, quantos filhos em vão choraram, quantas noivas ficaram por se casar, para que fosses nosso, ó mar. Então eu tenho aí o chamamento, quando eu tenho essas palavras que exercem a função de chamamento, que nada mais é, dentro da língua portuguesa, o vocativo, então eu estou diante de uma figura de linguagem chamada apóstrofe, tá certo? Até confundi um pouco. Apóstrofe. Nós vamos falar agora sobre a gradação. E o que vai ser essa figura de linguagem chamada gradação? Como o próprio nome já diz, gradação é algo gradativo, algo praticamente enumerado. E é isso aí mesmo, se você estiver pensando em algo enumerado, gradativo, passo a passo, é por aí. É neste sentido que a figura de linguagem exerce a sua função. É nesse sentido que ela se efetiva. Quando a gente fala da figura de linguagem gradação, nós estamos falando de uma sequência enumerativa, uma sequência numerada, tá? Até chegar a um ápice. Você vai ver agora um exemplo de gradação para ficar mais fácil o entendimento. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos, por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga.
90 viúva sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar. Bem, a gente acabou de assistir a um fragmento da música do Luan Santana. Nesse fragmento deve ter ficado claro para você a parte em que diz que vou esperar 10, 20, 30 anos até se assustar com seus cabelos brancos. E aí lá mais à frente ele vai dizer, eu vou esperar nem que esteja velhinha viúva com 90, ou seja, 90 anos, né? Mas eu vou estar esperando. Obviamente que aí existe um exagero, uma outra figura de linguagem, né, que é a hipérbole, uma figura de pensamento, né? Não a figura de sintaxe, a figura de pensamento ainda, né? A hipérbole, que é um exagero, mas fora o exagero, existe também a questão da gradação. 10, 20, 30 anos, até se assustar com seus cabelos brancos. E aí já deixa claro que houve uma sequência de ações de tempo, no caso, né, de tempo cronológica, para que essa pessoa percebesse mais adiante, né, que ela percebesse que já iria ter passado muito tempo da sua vida, mas que mesmo assim uma das duas partes ficaria esperando. Enquanto um iria viver a sua vida, mesmo que fosse uma vida sem muito sentido, por conta que ela iria estar casada com uma pessoa que ela não amaria, mas só para manter as aparências e ter uma satisfação, uma justificativa social para manter um casamento com os filhos, né? Mas que mesmo assim, quando a pessoa já tivesse liberada, digamos assim, o amor da vida dela ainda estaria esperando. E se esse amor não fosse concretizado aqui, iria ser concretizado num outro plano. Assim diz a canção, né? Mas o que fica, fora essa brincadeira toda aí, da letra da música, que é interessante, digamos assim, né? Mas fora isso, o que fica é a figura de linguagem gradação, que é uma sequência de ações até chegar a um clímax, a um ápice, não é isso? Então a figura de linguagem gradação, tá certo? Nós vamos falar agora da figura de sintaxe, nossa última parte. A gente deve lembrar aí no percurso do estudo das figuras de linguagem, né, que são 4, figura de palavra, figura de som, figura de pensamento e a figura de sintaxe. Nesse percurso a gente deve ter observado que a figura de palavra ela vai deixar em evidência a palavra, o sentido, a semântica. Já na figura de som, o que vai ficar em evidência, como o próprio nome da figura de linguagem já diz, é o som. Essa unidade mínima de valor que altera o sentido da palavra. Menor unidade mínima de som que provoca a alteração do significado da palavra. Quando a gente fala de figura de pensamento, diferentemente da figura de palavra, a figura de pensamento, neste caso, ela não vai mais colocar em evidência a palavra, mas sim ela vai colocar em evidência a mudança do sentido. Quando a gente altera o sentido da palavra, então a gente está diante de uma figura de pensamento. E por último, a figura de sintaxe, que como o próprio nome já diz, o que vai ficar em evidência, o que vai ser destacado é a sintaxe. Saber o que é um sujeito, saber o que é um predicado, saber quais são, por exemplo, os pronomes, não é isso? Saber o que é uma omissão dentro de uma frase, dentro de uma oração, e saber o que é uma frase, um período em oração é importante para que a gente entenda perfeitamente qual é o sentido da figura de sintaxe dentro do estudo das figuras de sintaxe, desse recurso expressivo tão importante dentro da língua portuguesa. Então a gente vai dar uma olhada em cada um deles. Bora lá? Para começar, a gente vai falar sobre o pleonasmo. E o que vai ser essa figura de linguagem pleonasmo? Pleonasmo é um recurso expressivo da língua, como a gente já está cansado de falar, essa expressão, né? Recurso expressivo, figura de linguagem, já está tão batido. Então, o recurso expressivo da língua chamada pleonasmo, essa figura de linguagem, ela nada mais é do que um reforço. Mas que tipo de reforço? É um reforço através da redundância, através de uma repetição de informação dentro de uma mesma oração, dentro do mesmo enunciado.
Quando a gente fala subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, elo de ligação, conviviam juntos, certeza absoluta, isso daí nada mais é do que uma repetição da mesma informação que já foi dada. Uma certeza já não é uma coisa absoluta já não é uma certeza. Elo de ligação, um elo já não é uma ligação. Hemorragia de sangue, por exemplo. Então, quando a gente está diante desses tipos de informações repetitivas dentro de uma mesma sentença, a gente está diante de uma figura de linguagem chamada pleonasmo. Nós vamos falar agora sobre o hipérbato. E o que vai ser o hipérbato, essa figura de sintaxe? A gente falou lá no início, bem no início, que seria interessante, aliás, que seria interessante não, que é importante que você saiba o que é frase, oração e período dentro de uma estrutura frasal. Isso é o básico, para você entender o que é uma figura de sintaxe. Se você não souber o que é isso, é interessante que você reveja antes de entrar nas figuras de sintaxe, que é para não ficar aquela sensação de que você não está entendendo nada, que é geralmente o que acontece quando a gente fala de sintaxe. Porque a sintaxe na escola de ensino fundamental, no ensino médio, até que ainda se fala um pouco, mas no ensino fundamental a sintaxe está a cada dia ficando mais escassa e entrando assim num verdadeiro abismo, né? Que a gente nem estuda muito, é mais descritores, né? Hoje o que há na educação é descritores. Críticas à parte, hipérbato vai ser uma mudança na estrutura oracional. É uma inversão na ordem da oração, certo? Olha esse exemplo aí. Da minha vida, cuido eu. Essa é a forma correta de vir a estrutura da frase. Não deveria ser sujeito, verbo e complemento. A gente observa que está invertida a ordem aí. A ordem, em vez de ser sujeito, verbo, complemento, né? Ou sujeito, verbo, complemento, meu irmão está aqui, eu não sei nem no vídeo onde fica atrás, onde fica na frente. Mas vai estar aí na tela do seu telefone, do seu computador, enfim. Sujeito, verbo e complemento. Esta é a estrutura base da língua portuguesa. Sujeito, verbo e complemento. Obviamente que essa estrutura ela pode ser modificada. Mas acontece que quando essa estrutura ela é modificada, ocorre alterações, obviamente. Até no sentido. Então, quando a gente vê essa estrutura da minha vida cuido eu, na verdade, essa estrutura, a ordem direta dela deveria ser eu cuido da minha vida. Então, quando a gente percebe essa estrutura de frase e observa atentamente, a gente entende que ali, pela mudança da ordem da sentença, desse sintagma, né? Nessa alteração sintagmática, a gente entende perfeitamente que ali reside uma figura de linguagem chamada hipérbato. Da minha vida, cuido eu. Quando no correto seria eu cuido da minha vida. A gente vai falar agora sobre a figura de linguagem chamada polissíndeto. Síndeto, no estudo das orações coordenadas, olha como é importante a questão da sintaxe, a questão de saber frase, oração, período, entender o que é uma conjunção e saber o valor semântico de uma conjunção coordenada. Agora você vai colocar em prática todo esse conhecimento que você deveria ter tido ao longo da sua vida acadêmica. Se não teve, para esse vídeo agora, vai estudar o conteúdo que você já deveria ter visto e que já deveria estar na ponta da sua língua, para depois não ficar aquela coisa, o professor não sabe explicar. Não, não é que o professor não sabe explicar, não. É você que não tem o conhecimento devido. Porque são dois conhecimentos de mundo distinto. Eu, que estou num nível, e vocês que estão em outro, tá? Bem chato assim mesmo. Porque eu já estou cansado, já quase 10 horas da noite, e eu aqui gravando esses vídeos, certo? Então, bora lá. E vai ficar essa parte no vídeo, vai ficar, não vou excluir nada. Então, bora. Polissíndeto.
A palavra síndeto significa conjunção. Então, quando eu falo poli, eu estou falando muitos, diversos, vários. Lembra do dissílabo, trissílabo? Polissílabo, 4, mais, diversos, né? Vários. Então, é nesse sentido. Poli, muitos. Síndeto, conjunções. Muitas conjunções. Isso significa dizer que dentro de uma estrutura frasal, a gente vai encontrar algumas conjunções. E quando a gente estiver diante dessas algumas conjunções, pode ser conjunção alternativa, pode ser conjunção aditiva, enfim. Quando a gente estiver diante de mais de uma conjunção dentro de uma estrutura frasal, ali a gente está diante de uma figura de linguagem denominada polissíndeto. Bora olhar esse exemplo aí. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Você deve ter observado no fragmento da canção do Chico Buarque de Holanda chamada Para Todos, a figura de sintaxe chamada zeugma, que consiste na omissão de determinada palavra, no caso verbo, não é isso? Mas que na oração seguinte, no caso da oração seguinte, né? No caso da oração seguinte, a gente consegue recuperar essa palavra. Ele começa colocando aí, estabelecendo, né, a relação genealógica da família dele. Ele fala do pai, do avô, do bisavô e do tataravô, né? Ele começa dizendo que o pai dele era paulista, o avô era pernambucano, o bisavô mineiro e o tataravô baiano. Pronto, consegui. E o tataravô baiano. Mas se você for observar, apenas na primeira oração é que ele coloca o verbo de ligação ser, conjugado. Era. O meu pai era paulista. E depois ele já omite esse verbo era, que é o verbo ser conjugado, mas que a gente consegue recuperar dentro da estrutura da frase, dentro do contexto frasal. Então ali, nesta canção Para Todos, do Chico Buarque de Holanda, a gente está diante de uma figura de linguagem chamada zeugma. Tá vendo como é fácil? Nós vamos falar agora sobre a figura de linguagem anáfora. A anáfora, ela está dentro, linguisticamente, ela está dentro da classe palavra dos pronomes como uma espécie de elemento de coesão. E aí, como elemento de coesão, serve para não existir a repetição da mesma informação no texto. Porque uma das características do pronome, quando existente em um texto, essa é uma das características dessa classe de palavra. Como figura de linguagem, a anáfora ela vai aparecer. A anáfora vai ser uma figura de linguagem que vai se caracterizar pela aparição de uma mesma palavra no início de frases. Em diversos inícios de frase, a mesma palavra existente aparecendo. Como no exemplo que a gente viu da canção interpretada pela Daniela Mercury, à primeira vista, quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei. A palavra quando repetida diversas vezes. Ali a gente está diante de uma figura de linguagem denominada anáfora. Um outro exemplo também foi naquela canção lá na frente da chamada Geni e o Zeppelin. Você deve lembrar, nesse mesmo vídeo, Geni e o Zeppelin. Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, ela, repetido diversas vezes em início de diversas frases. Então, quando a gente se depara com esse tipo de aparição dessas palavras no início de cada frase, ali a gente está diante de uma figura de linguagem sintática ou de construção denominada anáfora. E para que serve essa figura de linguagem, que repete diversas vezes a mesma palavra? Para dar reforço, manter uma expressividade àquilo que se queira comunicar. É para isso que existe essa figura de linguagem. A gente vai falar agora sobre a figura de linguagem anacoluto.
Anacoluto é uma figura de linguagem que tem por característica a interrupção de uma frase e o início de uma outra frase no mesmo período. Então é como se eu começasse uma frase, parasse, interrompesse, quebrasse a ideia desta frase e começasse uma outra frase com a outra ideia. Então essa frase, essas duas frases dentro de uma mesma oração, é como se elas ficassem soltas, desconexas entre elas. A isso a gente dá o nome de figura de linguagem anacoluto. Olha esse exemplo, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Se você for observar, essa frase, quem ama o feio, logo em seguida já começa, ó, bonito lhe parece. Percebam que existe aí uma espécie até de incoerência, né? Entre as duas sentenças, entre as duas frases. Então a gente observa claramente, por todos os motivos, essa frase, né, essa oração, esse período, vamos chamar de período, que contém duas frases, né? Existe uma certa incoerência entre eles. É como não. Começou-se uma frase, interrompeu-se, iniciou-se outra, e essas duas juntas não existe um elo entre as duas, um elo de coerência. Porque uma está falando de bonito, outra está falando de beleza, um está falando de feiura. Então percebam que é como se tivesse começado uma oração, uma frase, e parou a ideia dela no meio, e essa ideia ficou à parte, começou uma outra ideia que também não foi de um todo concluída. Aí juntou-se as duas e ficou essa coisa meio sem sentido. Ainda que esta frase, né, quem ama um feio, um bonito lhe parece, que já caiu na boca, no gosto popular, né, que é uma expressão corriqueira mais para as pessoas mais antigas, mas ainda assim a gente percebe que livre disso tudo, à guisa disso tudo, a gente percebe claramente que existe aí uma incoerência de informação entre essas duas frases, e aí a gente pode perfeitamente caracterizar essa sentença como sendo um exemplo de anacoluto. Vou aproveitar aqui a trégua que o meu vizinho deu, tá? Para gravar o último, que é a silepse. A silepse é uma figura de linguagem que ela vai se caracterizar pela omissão de uma informação, assim como o zeugma, né? Mas a diferença entre zeugma e silepse é por conta que na zeugma a informação já vem expressa na primeira oração. E a gente recupera essa informação por conta da outra frase que vai vir dentro de um mesmo período, né? Isso é a zeugma. Na silepse, essa informação ela não vem expressa, mas a gente consegue recuperar essa informação por conta do contexto. Então a figura de sintaxe silepse é a omissão de uma informação que a gente recupera dentro de um contexto.